Nesta aula, falaremos sobre o sistema visual humano, sobre percepção visual e apresentaremos uma breve introdução aos conceitos de amostragem e quantização, que são fundamentais para os processos de aquisição e representação de imagens. A atividade de processamento de imagens objetiva melhorar a qualidade de imagens de modo a facilitar a análise e interpretação dessas por pessoas ou por algoritmos. Assim, é importante que tenhamos uma compreensão sobre o funcionamento do sistema visual humano. Iniciamos então com uma breve revisão sobre o sistema visual humano. Note que ele possui um sistema óptico formado pela córnea e pelo cristalino. Possui também um eixo óptico e um sensor. Esse último é caracterizado então como a fóvea. Já falaremos mais sobre ela. Há também uma outra região, chamada de ponto cego, que é desprovida de fotorreceptores. A retina corresponde a uma fina camada que cobre aproximadamente 200 graus no fundo do olho. Ela é recoberta por dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Na retina também se localiza a fóvea, que já mencionamos brevemente, que corresponde à região de máxima acuidade visual. Nessa imagem de retina, chamada retinografia, é possível observar a fóvea, aqui indicada, e que ela é recoberta por uma camada de pigmento amarelo, aqui mostrado mais escuro, chamada de mácula, cuja função é proteger os fotorreceptores contra comprimentos de ondas mais curtos e, consequentemente, mais energéticos. Isso faz com que a sensibilidade do nosso sistema visual a esses comprimentos de onda seja menor quando comparada aos comprimentos de ondas médios e longos. Nessa imagem também é possível observar o nervo óptico, que define a região do ponto cego. No restante da retina, encontramos apenas bastonetes. Os cones são responsáveis pela nossa percepção de cor, bem como pela nossa acuidade visual. Existem três tipos de cones, L, M e S, caracterizados por diferentes tipos de fotopigmentos, isto é, diferentes composições químicas, o que lhes confere maior sensibilidade a diferentes faixas do espectro visível. Os cones do tipo L são mais sensíveis aos comprimentos de onda longos, ao passo que os cones M e S são mais sensíveis aos comprimentos médios e curtos, respectivamente. Os bastonetes são responsáveis por nossa visão em condições de baixa luminosidade e por nossa visão periférica. Eles são de 2 a 3 ordens de magnitude mais sensíveis à luz que os cones. A visão humana em cores é dita tricromática e decorre exatamente do fato de termos três tipos de cones ou fotopigmentos que apresentam diferentes sensibilidades às diferentes faixas do espectro visível. Como resultado, a sensação produzida por uma determinada cor pode ser induzida utilizando uma mistura de três cores primárias. Tipicamente, nos referimos a essas primárias como RGB ou Red, Green, Blue. Note, entretanto, que para obtermos a cor branca, além de uma grande variedade de matizes, tudo o que precisamos garantir é que as três primárias selecionadas incluam uma cor representativa dos comprimentos de ondas longos, médios e curtos, respectivamente. As seguintes visualizações ilustram as distribuições de cones e bastonetes ao longo da retina. A pequena região escura próxima ao centro corresponde ao ponto cego. Então, aqui nós temos ponto cego, apresentação do ponto cego, aqui indicado, além das distribuições de cones e bastonetes. Variações de densidade, forma e dimensões dos fotorreceptores podem ser observados ao longo da retina. Notem, por exemplo, aqui a alta densidade de cones na fóvea,
que garante a nossa acuidade visual. Essa imagem compara as distribuições de cones nas fóveas de um indivíduo tricromata normal, isso é, com 3 tipos de cones, L, M e S, mostradas aqui à esquerda, e de um dicromata, isso é, um indivíduo que possui apenas 2 tipos de fotorreceptores ou fotopigmentos, isso mostrado à direita. Nesse exemplo, trata-se de um indivíduo sem o fotopigmento do tipo S. Indivíduos dicromatas, assim como tricromatas anômalos, são genericamente chamados de daltônicos. Essa figura ilustra a sensibilidade espectral dos 4 tipos de fotorreceptores encontrados no sistema visual humano. Notem a significativa sobreposição das curvas de sensibilidade espectral dos cones M e L. Isso faz com que a ausência de um deles, ou mais precisamente do fotopigmento correspondente, leve à impossibilidade de distinguir as cores vermelho e verde, uma característica típica do daltonismo. Notem que, devido ao fato de termos 3 tipos de cones, existem, portanto, 3 classes de dicromatas, cada uma associada à ausência de um dos tipos de fotopigmento. Assim como em uma câmera típica, o olho humano possui um sistema óptico e um sensor, conforme já mencionado. O seu sistema óptico é composto por 2 lentes, a córnea, com maior poder dióptrico, aproximadamente 40 dioptrias, e principal responsável pela convergência dos raios de luz sobre a retina, e o cristalino, uma lente flexível responsável pela nossa habilidade de focar a diferentes distâncias. Alterações de foco são obtidas alterando-se a curvatura da superfície do cristalino à medida que esse é tracionado ou comprimido pela musculatura ciliar em um processo chamado de acomodação. Quando o cristalino apresenta uma forma mais alongada, focamos em objetos mais distantes. Já quando a superfície do cristalino apresenta maior curvatura, focamos em objetos mais próximos. Como parte do processo natural de envelhecimento, a capacidade de acomodação e, portanto, de focar em objetos mais próximos diminui. Esta condição é conhecida como presbiopia e é compensada com o uso de óculos para visão proximal. Esses óculos são comumente chamados de óculos para leitura. O sistema visual perfeito, isto é, sem problemas refrativos, consegue focar um conjunto de raios paralelos sobre a retina. E faz isso mantendo o cristalino relaxado, isto é, alongado. E aí consegue acomodar para focar objetos localizados até aproximadamente 10 centímetros à sua frente. Uma condição conhecida como miopia é caracterizada por uma curvatura mais acentuada da córnea e ou por um diâmetro axial do olho maior, isso é, um olho mais alongado. Nesses casos, os raios paralelos tendem a focar antes da retina, após o que divergem e produzem uma imagem borrada. Miopia é então corrigida com o uso de uma lente divergente, deslocando o ponto focal sobre a retina e ajustando a faixa de acomodação. Hipermetropia, por sua vez, é caracterizada por uma córnea mais plana ou por um menor diâmetro axial do olho. Nesses casos, um conjunto de raios paralelos tenderia a focar atrás da retina, também produzindo uma imagem borrada. No caso da hipermetropia, a correção é obtida utilizando-se uma lente convergente. Assim, o ponto focal é antecipado para a retina e a faixa de acomodação ajustada. Notem que indivíduos hipermétropes podem, a princípio, focar raios paralelos, isto é, enxergar objetos mais distantes, utilizando-se apenas dos recursos de acomodação, ou seja, contraindo o cristalino. E isso dificulta a detecção de hipermetropia na infância.
Após a apresentação de aspectos estruturais e ópticos relativos ao olho humano, vamos agora abordar alguns aspectos ligados à percepção visual. O olho humano é capaz de se adaptar a uma grande faixa de intensidades luminosas, em torno de 10 ordens de magnitude. Note, entretanto, que ele não consegue operar em toda essa faixa simultaneamente. Ele opera em janelas de intensidades dentro dessa grande faixa possível. Esse processo é conhecido como Brightness Adaptation, ou adaptação ao brilho. Assim, ao passarmos de um ambiente mais iluminado para um ambiente mais escuro ou vice-versa, nosso sistema visual precisa de algum tempo para se adaptar. A adaptação no caso de passagem de um ambiente mais escuro para o mais iluminado é significativamente mais rápida do que no sentido inverso, e isso é capitaneado pela constrição da pupila, que visa proteger os fotorreceptores da retina contra uma iluminação excessiva. Um aspecto perceptual bastante importante é o fato de nossa percepção de brilho não ser absoluta, mas depender das intensidades da vizinhança em questão. Isso pode ser exemplificado através de dois efeitos, Merkband e contraste simultâneo. O sistema visual humano é bastante sensível a descontinuidades no brilho de uma superfície. Isso resulta de um processo de inibição lateral. Quanto mais luz um fotorreceptor recebe, mais ele inibe a resposta de seus vizinhos. Isso é ilustrado na figura abaixo, na qual todos os pixels de um mesmo retângulo possuem a mesma intensidade. Nas regiões de transições entre intensidades, a percepção de descontinuidade é localmente maior. Já a percepção de brilho em uma região é influenciada pelas intensidades da vizinhança da região em questão. Por exemplo, considere os 3 quadrados no interior dos quadrados maiores. Eles parecem apresentar brilhos diferentes, muito embora todos possuam a mesma intensidade. Esta imagem criada por Adelson ilustra bem a questão do contraste simultâneo. Nela, as casas do tabuleiro identificadas como A e B parecem ter intensidades bastante distintas. Entretanto, elas possuem exatamente a mesma intensidade, o que pode ser verificado conectando as duas áreas por meio de um retângulo com intensidade constante obtida a partir de uma das áreas. Com relação ao processo de aquisição de imagens, pode-se capturar imagens a partir de qualquer forma de energia que pode ser detectada por um sensor. Materiais com diferentes propriedades físico-químicas podem ser utilizados para construir sensores para formas específicas de energia. A energia incidente no sensor é então convertida em um sinal digital utilizando um conversor analógico digital. A intensidade do sinal resultante é então proporcional à energia incidente. Dispositivos para captura de imagens podem ser caracterizados pelo número de sensores utilizados. Por exemplo, uma câmera pode ter 1 ou 3 CCDs, pelo número de células ou pixels do sensor, que define sua resolução, e pela geometria do sensor e de suas células. O processamento digital de imagens requer que estas sejam discretas e quantizadas. O processo de discretização corresponde a uma amostragem espacial da imagem, definindo o número de pixels em cada dimensão. Já o processo de quantização envolve a determinação de um conjunto de tons ou cores que os pixels da imagem podem assumir. Assim, considerem essa imagem e assuma que, apesar de se tratar de uma imagem digital, ela represente uma imagem contínua. No caso, se analisarmos uma de suas linhas, obteremos um perfil contínuo de intensidades. O processo de amostragem consiste então em obter amostras do sinal contínuo. Tipicamente, utiliza-se um padrão uniforme definido sobre o suporte da imagem para a seleção de amostras. Neste exemplo, as amostras encontram-se representadas pelos pequenos círculos amarelos. Uma mesma cena pode, portanto, ser capturada utilizando diferentes densidades de amostragem,
o que corresponde a diferentes resoluções. Já o processo de quantização define o conjunto de tons ou cores que os pixels da imagem podem assumir. Neste exemplo, os valores de intensidade foram divididos em 8 faixas, cada uma delas associada a um tom representativo. O valor associado a cada amostra, então, corresponde ao valor representativo que define a faixa na qual a amostra se encontra. Nos processos de análise e processamento de imagens, utilizaremos regularmente uma ferramenta bastante simples, mas também bastante útil, o histograma. O histograma de uma imagem é a distribuição de frequência dos tons ou cores presentes na imagem. A figura à direita mostra o histograma da imagem em tons de cinza visto à sua esquerda, cujos pixels são representados utilizando 8 bits e, portanto, podendo assumir valores entre 0 e 255. Notem que o histograma quantifica a ocorrência de determinado tom ou cor na imagem, mas não fornece nenhuma informação sobre como esses valores encontram-se distribuídos espacialmente. Assim, todas as imagens obtidas permutando-se os pixels de uma dada imagem possuem exatamente o mesmo histograma. Vamos considerar agora o impacto do processo de quantização sobre imagens digitais com conteúdos predominantemente de altas frequências, ou seja, imagens em que os valores de intensidade dos pixels tendem a variar bruscamente entre pixels vizinhos. Assim, considere novamente essa imagem representada utilizando 8 bits por pixel. Uma pergunta relevante é: como essa imagem será percebida se nós reduzirmos o número de tons disponíveis para a representação de cada pixel? Uma constatação aparentemente surpreendente é a de que com apenas 12 tons, ou 5% do número original de tons, ainda é possível reconhecer as estruturas da imagem sem artefatos evidentes. Com 8 tons, ainda conseguimos identificar bem o conteúdo da imagem. Utilizando apenas 4 tons, vários detalhes originais já começam a ser descartados. Temos agora um exemplo de imagem contendo fundamentalmente baixas frequências, isto é, as variações de tons entre pixels vizinhos tendem a ser suaves. E aqui mostramos também o histograma correspondente. Neste caso, a redução do número de tons logo leva à ocorrência de descontinuidades perceptíveis nas transições anti-suaves entre os tons de pixels vizinhos, introduzindo artefatos indesejáveis. Notem, por exemplo, os efeitos da quantização facilmente identificáveis nestas regiões da face do bebê. Assim, quando contrastamos o conteúdo de frequência espacial com o número de tons necessários para a representação de uma imagem, percebe-se que para imagens contendo muitos detalhes, isto é, altas frequências, um pequeno número de tons tende a ser suficiente. Isso se deve fundamentalmente ao fato de pixels vizinhos já apresentarem valores bastante distintos, dificultando a previsibilidade do conteúdo e, consequentemente, a detecção de artefatos. Por outro lado, no caso de imagens constituídas majoritariamente por transições suaves, descontinuidades introduzidas pela redução no número de tons disponíveis tornam-se facilmente perceptíveis. Isso conclui o conteúdo desta aula, que introduziu conceitos fundamentais sobre o sistema visual humano, percepção visual, amostragem e quantização. Esses conceitos serão utilizados ao longo da disciplina.